Olá, sejam bem-vindos ao podcast Premier Racing. Eu sou Juliana Martins e antes de mais nada, de apresentar o nosso convidado especial, quero agradecer a Trópico Designer por embelezar aqui, abrilhantar o nosso estúdio com a sua arte. Agradecer ao Victor Ladeira pela sua arte também, por estar sempre conosco no autódromo, pintando carros maravilhosos aí pelo país. E vou te contar quem está aqui com a gente hoje. O nosso querido amigo André, seja muito bem-vindo. Nós conhecemos há bastante tempo, né? Uns 5 anos, Mais mas ou menos. Primeiro, muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? E é um prazer estar aqui com vocês, com você em especial. Uns 5 anos. Uns 5 anos, onde, através de um amigo, a gente acabou se sim, esbarrando, esses né? networks malucos da vida. E assim, gente, o André é um brasileiro americano, vamos dizer assim, É né? isso aí. E tá aí com a gente apostando muito no automobilismo, apostando bastante num, num produto diferente, que é o caminhão, certo? Agora, o caminhão, né? Eu acho que vou brincar um pouquinho. A minha experiência anterior me fez brilhar o olho para cima do caminhão, especial na Copa Truck. E porque a gente vê, e cada vez isso é mais necessário, trazer uma vitrine de oportunidades para o setor privado, né? E sem falar que no mundo de transporte, o caminhão aqui no Brasil é o que fomenta tudo, né? Tudo Exato. é através do caminhão. E isso é bem interessante porque isso também foi para o esporte. Né? Existe caminho, essas corridas há muito tempo, né? O Brasil anda com caminhão, né? Sim, sim. Então foi uma coisa, eu não venho necessariamente desse segmento, mas entrei nesse segmento. Então, contando um pouquinho da história, eu consegui o que não é fácil, e acho que é o caminho mais difícil, que é a gente estava falando disso agora há pouco, o setor privado, né? Então, ter o piloto certo, na equipe certa, e para começar, e os patrocinadores corretos, né? Quando tudo isso se alinha, e aí acabei, como você falou bem, comecei para valer, de bruto, fomos de caminhão. E então hoje o seu negócio é empresariar um piloto e um caminhão dentro da Copa Truck, é isso? Exatamente. Então, na Copa Truck, hoje, no Campeonato Brasileiro, né, Copa Truck, que é, vamos chamar assim, a primeira linha desse movimento todo com as principais montadoras de caminhões, e onde eu tenho um piloto, a gente uma relação muito legal com ele, Márcio Giordano, no caminhão 126 Mercedes-Benz. E basicamente os apoiadores que estão com ele, que foi também eu que trouxe e articulei isso tudo. Juliana, eu diria para você que aquela coisa também de sorte, tem que contar com estrela, tem que ter estrela, além do Nem me trabalho fale. incansável, senão não vira, você sabe disso. Sim. E como funciona? São 9 etapas? Como que é o ano da categoria com São, você? são 9 etapas por vários estados aí, distribuídos a partir de março. Esse ano vai ser de março a dezembro. Vamos pegar esse ano como exemplo. Então a gente tem de março a dezembro, passando por estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. E Legal. Minas Gerais. Esse ano vamos ter em Minas Gerais. Potenza ou Curvelo? Vai ser em Curvelo. Curvelo? Ainda vai ser. Então, eu não conheço ainda Curvelo. Aliás, é uma coisa muito legal, entre outras coisas. Eu já conheço, pela atividade anterior que eu tinha, ligado ao segmento corporativo, vamos dizer assim, já rodei bastante o Brasil. Voei bastante o Brasil, mas algumas localidades eu ainda não conhecia. E a gente vê esses autódromos privados, como Curvelo, como Potenza, incríveis, né? Sim, Velocitar. E às vezes a gente fica surpreso porque é no meio do nada. Sim. E uma baita infraestrutura E, sabe assim, de um pista. oásis. Um oásis. E quando você chega, tudo montado, tudo estruturado.
Assim, parabéns, porque deve ser um tremendo risco. Sim, sim. Né? A parte Então, de gestão de negócio de um autódromo não deve ser fácil. não. Você de um lado com categoria, eu do outro lado aqui com essa coisa de, enfim, instaurar o corporativo nessa vitrine chamada Copa Truck. E como que é a prática disso tudo? Porque além de praticamente não morar no Brasil, né? Porque você fica a bordo aí, viajando, o dia a dia disso, de chegar num patrocinador, de levá-lo até a pista, como que é esse negócio de apresentar um perfil que é um caminhão? Bom, sem querer falar em caráter próprio, primeiro assim, claro, tem uma ponte aérea forte com os Estados Unidos, mas o importante é você ter certos alvos alinhados. Certo. Então eu não vou contar todo o segredo, mas boa parte desse segredo é você ter as pessoas certas, nas posições certas, nos locais certos. E fundamentalmente, essas pessoas que você se relaciona, elas têm que ter uma liga com o que você está apresentando. Por mais que, como eu disse agora há pouco, né, tem também corrida, mas minimamente a pessoa tem que ter um engajamento, um link com tudo que está se passando naquele final de semana. E com todas as marcas que estão ali. Então, necessariamente tem que ter a ver com transportadora, logística, combustível? Não. Não, na verdade, tudo é possível. Então, se a gente está falando de corridas, a corrida, a emoção, vibração, adrenalina, ok. Exemplo, um energético, está no perfil. Aí, então, como eu comuniquei para você, é assim, como é que é isso? É você achar o piloto correto, que tenha um comportamento adequado, que tenha um perfil adequado, que saiba do que vai se passar na pista, que saiba ser simpático, que tenha um estereótipo. Ele tem que ter uma característica marcante, ele tem que ter a presença, saber tem que falar. criar o fã, né? Você acaba criando o ídolo e o fã ali, né? Exatamente. Então, e fundamentalmente você ter, para completar, aí você põe o chantilly em volta do morango. E que é bem isso. Então, assim, você cria, como nós criamos para o Márcio, esse ano, que é o slogan dele, que é o Let's Go, Márcio. E isso pega nas pessoas. É gostoso, as pessoas se envolvem. Jargão, sim. É um jargão que pegou. Né? E não tem ninguém assim, não tinha ninguém assim na Truck. Daí a equipe, uma equipe preparada, capaz, tecnicamente, enfim, absolutamente de acordo com o que a gente imagina que vai acontecer, com uma fábrica envolvida e engajada com o negócio, que é a Mercedes-Benz. Isso é bacana, existe esse encurtamento de relação entre a fábrica e a equipe? Muito. Isso é muito legal. Muito, e eu tive a chance de conhecer pessoas incríveis. Depois eu até agradeço, mas pessoas incríveis na fábrica e aqui e com grande mérito a equipe que a gente entrou, a equipe ASG, que entregou aí para a gente, enfim, um equipamento e uma estrutura de acordo satisfatória para a gente completar o nosso primeiro ano. E, finalmente, um player que tenha a liga. Ele tem que, ou ela tem que realmente estar envolvido com o que vai se passar ali. Não adianta, a pessoa tem que gostar de alguma forma do que vai se passar. Eu diria até mais, a gente acaba fazendo um milagre aqui, é muito de cada um, mas, e do comercial de cada um. Mas o grande barato disso tudo é você envolver a marca que nunca imaginou estar num caminhão ou estar envolvida numa ação de relacionamento, na Copa Truck. Então, assim, quando você, resumindo a resposta, esse trio
piloto, equipe e patrocinador, e aí tem que ter o dom, a mágica de achar as pessoas certas que vão compor esse movimento e que vão se dar bem. Acho que o segredo principal, e aí a gente vê tantas equipes, exemplo clássico, né, Fórmula 1, Sim. como foi esse ano, a virada que deu McLaren e a Red Bull perdendo terreno visivelmente. Sim. Nada mais é, na minha opinião, do que a desestruturação das pessoas. O carro precisa de um piloto, a equipe precisa de um líder, e não pode ter escândalo, né? Então, assim, o que a gente traz, a proposta nova dessa minha forma de ver corporativamente é isso. E o que a gente busca também para o futuro é uma equipe que esteja cada vez mais alinhada com essa formatação. Criar engajamento, relacionamento e, como eu comentei, tem também corrida. É a cerejinha do bolo, né? Mas eu diria que o boulevard é tão quanto agitado o que se passa na pista. E aí, essa experiência dessa empresa é ali ao longo do final de semana com você. Então, desde da volta rápida no caminhão, desde ficar no box, como que é essa experiência para o seu possível patrocinador ou para o seu cliente que vai estar ali? Bom, primeiro, essa resposta ela tem 2 pontos. Primeira é que é o seguinte, você precisa ter um piloto que se estabeleça, que crie, de novo, o engajamento, o carisma com Entenda, os né, convidados. O seu cliente, sim. Com os convidados. Sim. Então, é um forte B2B. Precisa ter o dom de fazer isso. Quem coordena tudo isso? Eu. Então, o host da história acabo sendo eu, o anfitrião. Mas, sem dúvida alguma, entregar aquele convidado para um piloto que receba ele com um abraço, um sorriso, vem cá, vem ver meu caminhão, foto, abre, põe, senta dentro, entra, enfim, se envolve com o equipamento, com os boxes, com a atmosfera, fundamental. Então, um piloto que tenha carisma, que seja simpático de verdade. E o que eu quero dizer com de verdade é que não passe a sensação de que ele está vestindo uma máscara. O cliente sente. O convidado sente. Sente e aí é o contrário. Aí é o efeito contrário. Muito bem. E o segundo ponto, que é fundamental, que deve ser explorado, é que ele veja a marca dele naquele ambiente, que é o lado corporativo. Pode ser naquele ambiente caminhão, box, equipe e, como eu chamo, o combo, o evento como um todo. Então, que aquela marca esteja nos dois, esse é o dito ideal. Então, num camarote, por exemplo, e eventualmente lá embaixo também junto com a gente. Fácil de ver isso? Depende da tua condução. Tudo depende do recurso. Se o host ou quem quer que seja... E a entrada que tem também ali, né? Porque são várias e várias portas, né? Para levar o seu cliente dentro dos espaços, né? Então assim, eu brinco até um pouquinho, tecnicamente falando, o sábado é melhor que o domingo. Domingo é um dia tenso, um dia da corrida, um dia que as coisas vão muito no cronômetro. A organização tem sido incrível, a Mais Brasil, Carlos Coll. Também o primeiro ano meu junto com ele e a estrutura dele. Tem que saber chegar, tem que saber conquistar. Não adianta, se o maestro disso tudo, esse coordenador, não tiver em sintonia nessa visão 360, não vai. Não dá certo. Um desses dadinhos cai. E aí eu te digo, para completar, se ele vê a marca dele, produto ou serviço, incluso dentro daquela situação que está se passando ali, e fora que temos que tirar o chapéu, né? A média de, por exemplo, Interlagos, hoje tem 43 mil pessoas pagantes, fora o que está dentro do box. Na arquibancada, 43 mil pessoas. Uau. Em média, nos eventos, aí 10 a 15 mil pessoas. É bastante gente. É bastante gente. Isso fora a internet, fora as mídias, né? E o mais incrível, mesmo em localidades mais afastadas, como Potenza, Curvelo, e são cidadezinhas pequenas, Potenza, para quem não sabe, ali é Juiz de Fora.
Então, já no Sul, o automobilismo é mais divulgado. A cultura né? é maior também. A cultura é maior, a turma gosta. Enfim, a gente teve E até... a cultura, acho que do caminhão no Sul é bem peculiar, é bem mais forte também, né? E é o jeito deles. É a cultura, você falou tudo, é a cultura. E a gente teve esse final de semana, por exemplo, Tarumã, eu recebi no sábado um casal de convidados e ela fez questão de estar presente, mas ela falava do que ele. E ela, a uma certa altura, eu falei, eu adoro essa atmosfera. Nossa, muito obrigado, eu não sabia que era tão legal. Olha, ver esse bruto de perto, o Márcio, que simpatia. Nossa, a equipe me recebeu debaixo. É lógico que a gente tem, né, como diria, um ambiente... Cria-se uma ambiência que para que eu venho trazendo essa pessoa feliz desde a entrada. Eu vou buscar lá na porta. Então você vem trazendo do todo. Mas era uma mulher, era um casal, quer dizer, isso é família, automobilismo lá faz parte da família. Sim, sim. E bacana que lá tem muito churrasco, né? Eu vejo o pessoal sempre falando que tem os motorhomes, que tem tudo isso com os caminhões. Né? Sabe uma coisa que é muito bacana nessa comunidade, e a gente acompanha muito isso, são os churrascos. De novo, o tal do Boulevard, que se estende à noite para os motorhomes que ficam ali, etc. E a gente, principalmente os motorhomes das equipes, etc. E é uma comunidade, modéstia à parte, precisa se adequar. Mas que eu estou gostando muito de estar me relacionando. Márcio também, primeiro ano dele de Copa Truck. De caminhão. Enfim, e ali rola, a gente vê bem o que é essa comunidade, né? Que é uma característica muito forte também nos Estados Unidos, você sabe disso. Sim, sim, essa cultura de passar a noite, de dormir no autódromo, exato. De acordar ali já na pista. Isso acontece muito fora, né? Em Indianápolis, NASCAR, Indy, acontece muito, Daytona. E isso no Sul tem muito disso. Aqui em São Paulo já é mais difícil. Todo mundo vai para um hotel, fica ali, não fica no autódromo, né? Agora no Sul isso acontece demais, né? E tem mais autódromos também, né? Sim. Sim. Bem mais autódromos. Eu acho que, se não me falar a memória, é o estado que mais tem Rio Grande do Sul, são que 3, mais tem autódromo. Paraná são 2 principais, né? Londrina e Cascavel. Londrina e Cascavel, no Paraná. Infelizmente, Curitiba foi embora. Mas, se Deus quiser, novos horizontes com novas pistas chegando. Assim, tá tudo muito novo, né? Ainda não é totalmente profissional como lá fora o automobilismo. Então tem muitas áreas dentro do automobilismo, desde a pista até o final ali a ser feito. Então, produção de novos autódromos, criação, né, de novas pistas, outros lugares que possam ser explorados para andar com caminhão ou andar de carro. E criar essas experiências tanto para o piloto quanto para os amantes do automobilismo. E você vê que tem uma coisa muito legal na Truck, que fez toda a diferença e faz toda a diferença. E eu coordeno isso pessoalmente, que é a volta rápida, quando termina o evento efetivamente. Aliás, 2 coisas. Uma é de juntar categorias bacanas e que estejam em harmonia de novo. Se não tiver alinhado, todos os líderes desses movimentos estiverem alinhados, não rola. São 3 categorias, são 3, né? Então, junto com a Copa Truck, andam 2 mais. Né? E, aliás, uma delas em especial também, a outro case de sucesso, né, que é a Copa HB20, que cresceu muito. Sim. E o Daniel Kahneman aí fez um trabalho incrível com a Hyundai, incrível, tirar o chapéu. Sim, um case de sucesso, com certeza. Assim como o Carlos Coll, com toda a sua bagagem, entende? Então, o que acontece? A volta rápida é entrar no caminhão de um jeito e sair de outro. Basta uma volta. Basta 2 minutinhos de experiência. Mais de 1.000 cilindradas ali, né? 1.000 cilindradas. Isso aí. Não, 1.000 cavalos, perdão. 1.000 cavalos. 1.000 cavalos de potência
um tremendo turbo ali atrás, 5 toneladas, é o que pesa um caminhão. E então, assim, e aquele ambiente todo tem um assento de passageiros. Então, envolver a pessoa na pista, quando eu faço meus posts, que eu brinco um pouquinho, né, lá da Best Brands, que é na pista. Esse na pista é ali onde passa e acontece a ação. E a pessoa vai com você, você coloca ela dentro do caminhão, prende ela no cinto, que ela sente que agora vai, entende? Liga o celular, o caminhão já está com o balancinho dele gostosinho, já que o piloto o Márcio dá umas aceleradas, ele sente que, né, o ronco, sobe o giro e o Márcio sai, a pessoa volta. Então, assim, eu levo empresários para andar, pessoas que realmente percebam o envolvimento. E aí, imersão de verdade ali, né? É uma imersão de verdade. E aí você tem isso, eu convido, olha, de novo, empresas que queiram trabalhar, por exemplo, criar ativação com os seus principais revendedores nessas regiões que a Copa Truck leva o seu circo, eu realmente convido a falarem comigo, se me permitir, porque a gente tem feito coisas incríveis com pessoas que não tinham ideia do que era uma corrida de caminhões, que por si só é uma coisa vista de perto. Absurdo. A hora que eles a largada, ou relargadas, ou uma disputa. Você sabe que, inclusive, é curioso, tem um trecho que tem eles têm que reduzir a velocidade, né? Que é o radar, né? E nesse período, nesse momento, o piloto tem que reduzir para não estourar a velocidade. Faz parte do desafio do piloto manter aquele trecho da pista o tempo inteiro num determinada velocidade. Então, até isso, porque às vezes o caminhão vem na reta e dá aquela travada de pneu, e o cantar de pneus de um caminhão é diferente, né? Aquele barulhão pesado, arrastado. E todos eles passam por isso. Então, olha, eu definitivamente recomendo, estou encantado, porque é uma tremenda vitrine, uma vitrine onde o grid, se me permite, para te dizer, o grid vem crescendo organizadamente. As marcas, as principais marcas, então hoje a gente tem, você veja, Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo, Iveco, né? E Scania, mas para valer mesmo ali, Volkswagen, Iveco e Mercedes. Mas o peso, né, do Brasil praticamente de caminhão ali. Né? Então assim, você vê esse pessoal todo dando uma atenção e começando a desenvolver e ver que, puxa, né? Então quantos revendedores pelo Brasil não existem? E você traz esses revendedores, envolve os clientes desses revendedores, né? Mercedes-Benz num ambiente, num momento desse, é difícil não gostar. E assim, e aquele empresário, o seu cliente, o seu funcionário, passa ali o dia inteiro falando de caminhão, ou vendendo produtos de caminhão, enfim, ou alguma coisa voltada a isso, mas ele não tem noção, ideia do que é a imersão de um final de semana de corrida, né? Acho que desde quando você entra no autódromo parece que o cheiro é diferente ali, né? O sentimento que as pessoas emitem ali já é uma energia totalmente diferenciada. E me diz uma coisa, esse B2B que acontece ali atrás, porque já quem conhece um pouco do automobilismo, já conhece como funciona a parte de negócios ali, além de toda a adrenalina que você tem ali dentro, do lado da pista, o lado de fora ali no boulevard, o que acontece é realmente o trabalho de empresas, uma conversando com a outra, um conhecendo o outro, acontece essa sinergia, esse network. E como que isso funciona hoje aí dentro do 120? O número do caminhão? O 126. Junto com o 126, como que isso acontece? O 126 tem até nome, viu? Chama-se Blue Thunder, o Trovão Azul. É lindo, por sinal eu vi você ganhou uma miniatura, né? Foi, lindo. Márcio e Marcelo
os 2 irmãos, a família Giordano, muito querida, me presentearam com essa réplica e a gente deu e fez questão de presentear, claro, também ao nosso principal patrocinador, né, que é uma plataforma de investimento. Mas voltando à tua pergunta, eu vou te contar uma coisa aqui. Atenção, né? Eu acho que é muito claro isso. Tá, eu preciso de um estereótipo, eu preciso de alguém famoso para criar engajamento e fazer aquilo me fazer vender mais? A resposta é simples e eu vi isso na pele. Eu já te digo, não. O que precisa? Na verdade, todo o ambiente contamina uma empresa interessada em estabelecer parceiros ou simplesmente criar a ativação, né? Então, o que é ativação é trazer, por exemplo, seus principais revendedores regionais, né, os seus resellers, para o ambiente e fazer com que o cara tenha uma experiência absolutamente única. Se vai ter alguém famoso ou não, o ambiente, o estar na pista, a volta rápida, os boxes e a forma de tratar estas pessoas criam Isso aconteceu agora, esse final de semana. Tem um exemplo para te dar fresco. Estávamos em Tarumã. Então, cria um ambiente tão favorável, tão contagiante, tão engajado, que não tem jeito, é natural. Ele sai de lá, tá bom, eu quero participar. Ainda não sei como, mas eu quero participar. Você me convenceu. Eu ouvi isso. Que legal. Você me convenceu. Existe uma outra categoria, que não é o caso, que ele já participa, inclusive mais cara, que é a Truck, para estar, que é relativo, caro ou barato, porque depende de quanto você ativa. Sim. De novo, barato ou caro depende não necessariamente do teu bolso, porque de formas criativas e, de novo, automobilismo sendo bem feito, com uma boa vitrine e principalmente com pessoas bem articuladas e que saibam fazer e conduzir o negócio, ele não é caro. E não é porque, tá bom, mas você já tem um preço, né? Existe uma tabela de preço. Não existe. Existe o bom senso, a pessoa vai dar valor, ele dá muito, o empresário, ele quer isso, ele quer o produto dele sendo mostrado de forma diferente. E com gente envolvida, interessada. Isso, né? Então, de novo, depende do empresário, depende do piloto, depende do dono da equipe, conduzir de uma forma bacana, com toda a sua equipe treinada, mostrar todo mundo uniformizado, um ambiente arrumado, né, de uma entrega tecnicamente falando apropriada e, evidentemente, uma organização em ordem. Aliás, Mais Brasil, parabéns, porque é um time pequeno e extremamente competente. A exposição também na televisão é bem bonita, né? As imagens, quando você assiste a corrida, é bem eletrizante, é bem bacana de ver. TV aberta, TV, tem que ter. Eu brinco, TV tem que ter. É algo a mais? Mas eu brinco, de novo, estava te falando, numa comparação rápida, a gente brinca que o Trovão Azul, ele mexe, ele aparece. Vou contar uma historinha rápida para vocês, bem rápida. Márcio, no Qualify, abriu a porta do passageiro. Nossa. Ele está amarrado a 200 km por hora. E ele manda pelo rádio, abriu a porta, abriu a porta. Queira ou não queira, o elemento novo abriu a porta do lado de lá, deixou... Olha só, eu falei assim, eu até briguei com ele, porque eu vou abrir todas as portas do caminhão, as duas, porque ele fez a volta mais rápida. Com a porta aberta. Com a porta aberta, ele subiu 2 posições, né? E largamos em 4º lugar. Uau. Ele precisava fechar a porta, então... Vamos acelerar. É natural do ser humano, ok? Não é só o Márcio, que é um tremendo piloto. Experiente, além de ser, também tem isso, né? Que conta para um piloto. Empresário. Sim. Então, você vê como as coisas se balanceiam todas, perdão. Então, assim, abriu a porta, 200 km por hora.
Vai parar? Não, manda, fica na pista, toca. Não está contra o regulamento, pode andar, a porta está fixa, ela não está caindo. Ela só abriu. Ela só abriu. Aquele estado de tensão deixou ele mais pilhado e subiu 2 posições. Aí eu brinquei na próxima, bom, então tá, vamos abrir a sua e a do, e a do outro lado na próxima vez. E assim, ou eu tenho um dispositivo aqui que eu abre a porta lá. Quando você estiver na tô vendo pista. que está muito para trás, deixa eu abrir sua porta. Deixa eu abrir a porta. Mas são coisas que acontecem mesmo no meio, não tem muito o que fazer. Olha, é muito emocionante, é muita emoção, o caminhão é todo carenado, quando tem os toques começa a soltar paralama, a CBA e a organização têm sido muito, vamos dizer assim, presentes nesse momento, você tem que verificar se o caminhão tem condição de continuar ou não. Tem até uma questão de poluentes, né? Tem uma série de quesitos também, bem interessantes, que não é só... Tem a parte do meio ambiente, isso acho bem legal eles fazerem isso. Em especial, bom, enfim, é uma categoria muito atenta a tudo isso, né? Ao verde. E em especial, eles brincam um pouquinho, durante a corrida a gente tem um dos alertas é o radar, da velocidade. que você tem que manter, principalmente no Qualify, não pode estourar radar de jeito nenhum, e emissões. Emissões é o lacre. Se não tiver de acordo por algum motivo, emissões no Qualify te põe para o último. É simples assim. Acabou. Então... Por isso da equipe está afinada com tudo isso, né? Mas voltando, só para completar, eu acho que assim, eu convido as pessoas a observarem e olharem que caminhão é o que transporta esse país. TV, esse engajamento e principalmente uma vitrine que atrai o quê? Empresários, né? E esses empresários normalmente são empresários ali que estão querendo se conectar para saber o que você faz. Aliás, isso já não tem também, é uma turma de gente interessada. Um perguntando para o outro. Tá chegando? O que você faz? O que você não faz? Qual é o teu expertise? E é óbvio, só para terminar, que todo mundo fica te filmando, né? Já sabendo... Você está na vitrine. Não pode fazer bobagem. Como em nenhum lugar da vida. Ok, perfeito. Mas a corrida em si, e aí, como eu te disse, ela tem também corrida. Pode ser que dê certo, toma um toque, vai para a grama, voltou lá atrás. Bom, ok, o importante... Faz parte. Isso é uma coisa que acontece constantemente dentro da truck e de outras categorias também, mas lá, acho que os brutos, para segurar um bruto, demora mais tempo, para frear, vai mais longe. Os enroscos acontecem. Os enroscos acontecem. Então, o empresário está acostumado com isso. Ele sabe que faz parte. Faz parte. E, na verdade, dependendo da situação, né, acaba trazendo até visibilidade. Dependendo do que acontece da batida ou do enrosco ali, aumenta, sobe uma posição. Isso... De novo, eu vou te fazer esse convite. É muito bacana. Veja, Márcio, etapa de Interlagos. Felizmente, um outro piloto rodou bem no S do Senna. Bem no meio. Em que momento? Não dá para graduar. Foi tudo muito rápido. Ele já vinha cruzando o radar que fica ali na reta, na bandeirada. Em frações de segundo, ali ele está praticamente 200 km por hora. Já quase em frenagem. Visibilidade não se tinha do caminhão parado. Pelo rádio a gente informou, né? Mas foi tudo muito rápido. Houve uma batida. Na verdade, ele estava também procurando seguir a orientação do piloto da frente, onde ele vinha se norteando, mas cada um breca de um jeito. O piloto da frente também reduziu muito rapidamente, bruscamente a velocidade, ele acabou batendo no piloto da frente e os dois foram parar em cima do caminhão que estava no S. Bom, é óbvio que ninguém gosta de ver o 126 ali, mas
Quer saber? Foi um tremendo outdoor em pleno S do Senna. Penúltima volta da corrida, da segunda corrida, mas deu uma mídia que a gente batia palmas, porque o caminhão estava sendo extremamente filmado. E o que mais se via eram as marcas do caminhão dele. Então tá ótimo, quer dizer, no frigir dos ovos, é natural. Na truck, isso a gente tem que levar com bom humor, porque ninguém se machuca, ninguém se machucou. Mas foi de fato, a batida assusta? Assusta, tem toda essa questão, sim. Mas as marcas ali apareceram e na Band e com tomadas aéreas, inclusive. Então, assim, enfim, propaganda é sempre a alma do negócio. Acabou acontecendo de uma outra forma, mas acabou acontecendo. Eu sempre vejo nas suas redes sociais, antes, né, o pré-corrida, que você está sempre junto com o seu piloto nas televisões, nas rádios daquela localidade, dando entrevista, comentando. Como que é essa clipagem? Toda corrida acontece isso? Bom, eu tenho um respeito muito grande, tem que ter, por quem ajuda a pagar a conta. Patrocinadores são reis ou rainhas, não importa. E eu tenho um respeito, e é número 1, tem que ter. Muita gente não tem, mas eu tenho um respeito muito grande por todos eles. E trato eles de forma corporativa. É a marca deles, junto com uma outra marca muito forte. Talvez uma das marcas mais caras do mundo, Mercedes-Benz, que é quem impulsiona o Blue Thunder. Então, o que eu quero dizer é que eu faço questão, e uma das estratégias, ou talvez a principal, Márcio não era conhecido, e primeiro ano, não se esperavam que fosse andar na frente, nunca tinha andado de caminhão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele, mas ele tem outras tantas características, nós temos no contexto outras tantas características que podem nos trazer para a mídia. E aí é muito de cada um, Juliana, e eu faço questão de etapa por etapa chamar rádio, TV, jornal, contar a história da truck, a truck chegando. Quando o circo da truck chega nessas localidades, é muito legal isso, a gente se transforma o evento do final de semana, esquece o resto. Realmente tem um engajamento muito forte, é impressionante. Eu não tive, vou te contar, nenhuma porta fechada, nenhuma veículo de comunicação me deixou de lado. Então eu crio oportunidades de entrevistas, eu e o Márcio, que é importante falar da presença das marcas e não só de como conduzir 5 toneladas a 200 km por hora. Então, e acaba criando oportunidades de conversa muito boas, de conteúdo. Então, de novo, isso acabou gerando uma massa crítica, o patrocinador gosta, ele vê a marca dele lá. Eu sempre menciono, quando eu estou num post ou, enfim, numa oportunidade, quem ajuda e faz parte daquele processo. E aí a gente leva a informação para esses veículos, que nos agradecem muito. E foi muito divertido. No meu Instagram, no bestbrands.mgm, tem lá todas as matérias com band ou sem band.
A Bandeirantes é quem transmite todas as etapas. As corridas, né? Sim. Eu trago, o conteúdo foi muito bem aceito por outras tantas, SBT, Record, vários jornais, Rádio Jovem Pan, Transamérica, pelas localidades. E quando eu não consigo, porque o Márcio está em pista, a gente faz um link com ele, eu chamo do estúdio, ele responde de lá. Que legal. É muito legal. Essa interação é muito legal. E eu me divirto, precisa gostar disso. Sim. Na verdade, começou a gostar, né? Mudou totalmente a área e entrou no automobilismo de cabeça, praticamente, né? Antes da pandemia, AC antes do Covid e DC depois do Covid. Antes do Covid, foram 16 anos aí trabalhando promovendo o marketing, os eventos de uma marca, de um avião, de aviação executiva, uma fábrica americana, muito bem vendida, bem posicionada, bem acertada aqui no Brasil, e todos patrocinados. Eu costumava fazer os eventos até como se fosse um calendário de corridas. Era muito bacana, foi uma fase anos dourados, incríveis para a aviação executiva no Brasil. Mas é essa visão de como entregar, essa percepção de entrega, Juliana, é que eu digo que a gente faz melhor do que os outros. Os outros são bons, nós somos melhores. É aí que está o pulo do gato. E sempre procurar fazer diferente. A mídia deu uma força incrível. Por mais que não chegou na frente, já era esperado, né? Os patrocinadores viram o esforço, percebem que tem também corrida. Mas o que vale é a marca, as conexões, são as conexões que a gente promove. E eu aprendi muito isso nessa vida corporativa que eu tive, com produto, vamos dizer assim, e agora eu faço com serviço, que a corrida nada mais é do que um evento, um serviço, né? E procurar adequar tudo isso de novo, essa percepção de entrega. Se o cidadão percebe que você está entregando algo diferente para ele, ou está preocupado em fazer ele faturar mais, você conquistou um amigo, mais do que um cliente. Mais do que um cliente. Sim, sim. E isso é bem interessante porque, pelo menos, empresário no mundo do automobilismo é bem difícil de acontecer. A gente sabe que acontece isso muito em outros esportes, né? Mas isso no meio do automobilismo é bem difícil. Quer dizer, eu ainda não conheço com esse formato de negócio. Nós conhecemos agência de marketing esportivo, que o piloto tem ali a sua agência de marketing esportivo, faz ali o seu clipping, a sua media kit, aquela agência procura patrocinador. Mas no seu caso é um pouco mais diferenciado, porque existe uma ligação bem bacana com o piloto em si, né? Além só a parte comercial funcionar, mas de ter essa sinergia de postura, essa sinergia de como atender o cliente, essa sinergia do espaço em si, né? De causar tudo isso para o cliente, isso é bem bacana. Olha, eu te agradeço, é raro, lá fora tem muitos, porque automobilismo lá tem uma pegada diferente em relação aqui. De novo, essa visão corporativa está alinhada com a organização. Eu gosto e vejo oportunidades de gerar oportunidades para a organização. E eles estão sendo muito observadores com o nosso trabalho, com o meu trabalho. O piloto tem que ser... Vou dar uma dica. Eu acho que o piloto tem que ser um belo empresário. O piloto tem que saber conduzir a vida dele. Pessoal, profissional. Sim. Porque ele vem com a cabeça acertada. Isso é fundamental. De novo, é um efeito dominó. Eu comentei com você agora há pouco. É um efeito dominó. Se o piloto está de pé, o empresário está de pé, o dono da equipe está de pé, o patrocinador vai ver aquilo tudo de pé. Ele vem é o último. Se um cai, derruba todos, vai derrubar nesse dominó, derruba o patrocinador. Eu usei esse pequeno exemplo, mas é bem isso. E isso foi comigo na minha vida profissional, até conto com a marca do avião, a Cirrus, antes de ter essa oportunidade com o automobilismo, com a Truck.
E também eu me identifiquei com a Truck, né? Por incrível que pareça, com o caminhão. Então, isso que eu te disse, não é só o trabalho comercial, né? Existiu aí uma energia com o formato do negócio. E é pelo menos nós vemos que é um meio a ser explorado ainda aqui. Tem muito chão ainda pela frente, para se profissionalizar, tem muita coisa ainda, né, para acontecer no mercado. Tem, a gente vê que tem um ou outro ali exponente, mas a gente vê que eles vêm e vão. Não vem ao caso, mas assim, de novo, como eu te comentei, todo mundo, cada um, ema, cada um com o seu problema e cada um no seu quadrado. Então, é bem isso. É pegar as pessoas certas para os lugares certos. Não adianta. Tem um ou outro que coloca um famoso. Ok, os famosos fazem parte, não é uma crítica. Mas ele tem um estilo. Ele realmente é do automobilismo. Ele tem aquela veia. Ele está ali para fazer por um tempo, entra e sai, legal para a categoria, está ótimo, faz parte do marketing, que eventualmente isso acontece. Mas eu diria que os principais atores da Copa Truck, por exemplo, são pilotos. Eu acho que, e reconhecidamente bons pilotos. Né? Ela e veja nos Estados Unidos, modelo americano, você vê eventuais ações conjugadas entre, por exemplo, o NASCAR e um Tom Cruise, que foi no passado, agora vem aí, né, Fórmula 1 com Brad Pitt, etc. Mas ele não vai se tornar um piloto. Tem o Kenny que entrou na Toyota, né? Fez uma corrida aí. Então, assim, absorver realmente o foco, a pista, a técnica, se envolver. Então, assim, eu acho que todos nós... E o que amplia mais ainda a chance de sucesso de um modelo como do nada na Truck. Entende? Ou seja, nós chegamos, o André desconhecido, Márcio desconhecido, numa equipe de ponta. Maravilha. E como patrocinador que nunca tinha feito automobilismo. E ainda bem um nicho caminhão ainda, né? Então, assim, e é uma plataforma de investimentos. Está aqui o @sejanascar, fazendo o meu merchandising. Muito obrigado, eles foram incríveis. Gente que nos acompanha há muito tempo. E esse pessoal nunca tinha imaginado, uma expressão em inglês, out of the blue, quer dizer, vem do nada. Nunca tinha imaginado que poderia estar patrocinando um automobilismo. Quanto mais, eventualmente, caminhão. Caminhão, sim. E nós começamos na Mercedes-Benz AMG Cup ano passado. E passamos para a Truck esse ano, com um orçamento 3 vezes maior. E eles vieram com a gente e acreditaram, e estão aí, e estão tirando os seus frutos. Então, assim, só depende de quem pilota todas essas posições, né? E no caso, se um empresário, se alguém quiser entrar em contato com você ou entrar em contato, querer saber como funciona esse mercado que você atua hoje, através das suas redes sociais, que é? @bestbrands, melhores marcas, né? .mgm, Mike Golf Mike, MGM. E existe um caminhão de oportunidades. 5 toneladas de oportunidades. 5 toneladas de espaço. O Márcio, que é todo grandão, ele tem um apelido também. O pessoal chama ele de Schwarzenegger do grid. E tem um caminhão de oportunidades esperando por vocês. Cada um pode ter, sim, o seu espaço, a sua adequação. Isso é muito... De novo, eu convido a você fazer... A quem estiver interessado, fazer de forma diferente. Tá aí o pulo do gato. Tem que ter vibração. Tem que fazer de forma diferente. Tem que ter esse... Acordei, bom dia, sabe? Ir para a pista feliz. Dia de céu azul. Em harmonia, bem focado.
alinhado e com tudo que está acontecendo. Então, assim, tem sim, a gente tem sempre um caminhão de oportunidades e ali tem sempre um espaço para você eventualmente se adequar ou adequar uma ação com o que a gente tem para entregar. Volta rápida, poder oferecer todo essas experiências ali no final de semana com a Copa Truck. Então, E inclusive de desenvolver junto com a organização, que é muito flexível. E está muito pronta. Detalhe, hein? Muito pronta. Você não é só mais um. Você sabe disso. Existem categorias que você é mais um. Sumiu, fez o cheque, tá lindo. Tchau, próximo. Não é assim. Isso é assim. Importantíssimo. Por quê? E eu respeito demais os meus patrocinadores. Então, assim, completando, inclusive, né, os nossos outros patrocinadores, o @seja_nascar, a Xcar, do Márcio, inclusive, Best Brands, que é minha marca, e a Moji Trucks, que é o @mojitrucks. Eu respeito demais, Juliana, essa relação. Esses, para mim, são deuses e semideuses, deusas e deuses. Todo dia, toda hora. A questão de branding, que a gente, só para completar, que também vem crescendo muito, essa adequação com Mercedes e o cuidado onde colocar a marca, né? Tem um outro case de sucesso que está entrando agora, final do campeonato, mas está entrando, suado, mas está entrando, novidade, você ainda não sabe disso. Mas a Latam vai ser nossa patrocinadora. Uau. Tá vendo? Pela primeira vez na Copa Truck, num caminhão, Latam Airlines entrando. Porque percebe que não é só essa ou aquela categoria, onde muitas vezes, de novo, você some. Aqui não. E se modéstia à parte, quem me conhece sabe, eu faço a coisa acontecer. É muito assim. O meu patrocinador é rei, vai ser tratado como rei, e aí é um trabalho que você faz de planejamento para que ele se sinta rei, dono do seu, ou rainha, dono do seu espaço. E percebendo que você está engajado. Isso é legal. Então, gente, vocês aí querem conhecer um pouco mais da Copa Truck, tem aí o Instagram, @CopaTruck. As corridas acontecem na TV aberta, também pela internet, é bacana também conhecer, porque é realmente bem emocionante. Siga lá o André, conhece um pouco do trabalho dele. Let's Go acontece em todos os cantos do Brasil, do mundo, desde Aeromoça, é muito legal, todo mundo fala do Let's Go aí, Let's Go, né? Let's Go Márcio. Let's Go Márcio, é bem bacana isso. É isso aí. Esse jargão já acontece até nos aeroportos, é bem legal isso que acontece do marketing. Empresário, você quer conhecer um pouco, entender como funciona esse B2B, entender como que funciona estar numa vitrine como a Copa Truck, entre em contato com o Márcio, conheça lá o caminhão, que é lindo, por sinal, né? Um designer maravilhoso, a cor perfeita. Vou fazer aqui o merchan, né? É o @bestbrands.mgm, né? E @Márcio Xcar, que é o do Márcio também. Então, assim, e só para completar, Bandeirantes também super parceira, quando ainda faltam 2 provas, mas é sempre aos domingos por volta de 12h30. Né? Isso aí. Então, uma categoria nova não, né? Já faz bastante tempo que existe o caminhão no mercado, mas agora eles estão com outro formato, uma gestão diferenciada, com uma vitrine diferenciada, com bastante público voltando para o autódromo agora para assistir corrida de caminhão. Isso está sendo bem interessante. As pessoas estão indo ver os caminhões, ver as corridas lá, lotam os boxes e é bem legal o que acontece atrás do box ali, o negócio que você faz, o cartão que você entrega. Na segunda-feira, com certeza, vai ter uma ligação, vai ter um negócio fechado. Obrigada, André, por estar aqui com a gente. Já está voltando lá para os Estados Unidos, já retorna novamente para a próxima corrida. É isso aí. E tem muita novidade chegando aí para o ano que vem da Copa Truck. E obrigada mesmo, viu? Obrigado você pelo carinho, como sempre, pelo teu empreendedorismo também. Né? Sabe que eu tiro o boné
assim, parabéns. Eu acho que esses exemplos de corporativos, de empreendedorismo, me deixam absolutamente... É o que eu mais gosto de ver. Então, muito obrigado a você pelo carinho, a atenção, o espaço. E vamos que vamos junto. Isso aí. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.